Boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso segundo encontro de educação inclusiva, disciplina, pelo PAFO Pedagogia da UFC. E o nosso tema hoje, central, vai ser o atendimento educacional especializado. E nós teremos a participação de dois professores do AE, um do município de Caucaia, a professora Valdice Falcão Salles, que ela trabalha na Prefeitura de Fortaleza, mestre em Educação, psicopedagoga. E nós teremos o professor Tiago Falcão, pedagogo, pessoa com deficiência visual, professor do AE do município de Caucaia, mestrando em Educação pela Universidade Estadual do Ceará. Ele vai iniciar a sua participação. Professor Tiago, boa noite. Receba a nossa gratidão pela sua presença, pela sua disponibilidade de poder contribuir com a nossa disciplina. Esse espaço é seu. Obrigado, mais uma vez. Pronto, gente. Boa noite, né, a todos e todas. Jefferson, só me confirma se está dando para me ver direitinho. Você desceu um pouco a sua câmera para a sua cabeça ficar completa. Pronto, perfeito agora. Mudou? Agora, pronto, perfeito. Então, gente, novamente, né, boa noite a todos e todas. Agradecer, né, primeiramente, o convite do Jefferson, né, para estar aqui compartilhando um pouco das minhas experiências com o atendimento educacional especializado, né, e aí a gente também tá podendo contribuir no processo formativo de vocês, né, no entendimento de como funciona esse serviço, né, que é tão importante para a educação especial e para a inclusão, né, da pessoa com deficiência na escola. Então, como o Jefferson falou, o meu nome... Alguém falou? Pronto. Meu nome é Tiago Falcão Solon, né? Aqui é todos Falcão, Jefferson, mas nós não somos parentes, né? Foi só uma coincidência mesmo. Eu sou mestrando, né? Também, como o Jefferson falou, pela UES nesse momento, e sou graduado em Pedagogia também pela UES, né? E sou professor do AE no município de Caucaia, né? Há aproximadamente 4 anos já. E também, como já foi falado, né? Eu sou uma pessoa com deficiência, né? Eu sou uma pessoa cega. Então, a gente se pergunta, né? Como ele consegue, como assim, né? Um professor cego, como ele consegue trabalhar, enfim, ser professor, como ele lida com tudo isso, né? Então, aqui eu vou tentar, né, assim, resumidamente, porque são muitas coisas, não dá para falar tudo, né, em pouco tempo, mas eu vou tentar resumir, assim, para que vocês compreendam, né, como funciona mesmo o meu dia a dia, né, enfim, como foi que se deu tudo isso. Então, assim, falando um pouco da minha trajetória, né, pessoal, como eu cheguei, né, até esse momento, né, atual, como professor do AE, né, eu perdi a visão com 11 anos, né, eu já tinha problemas de visão desde que nasci, fiz muitas cirurgias nos olhos, mas em 2004, né, quando eu tinha 11 anos, né, após algumas cirurgias, houve uma infecção, assim, misteriosa, né, no meu olho. Eu já não enxergava por um olho, e aí essa cirurgia foi no olho em que eu enxergava, e aí a infecção foi nesse mesmo olho. Então, aconteceram outros problemas, né, decorrentes dessa infecção, e eu perdi a visão. Eu era um aluno que já era alfabetizado, né, tinha 11 anos, estudava normalmente, e tive que, a partir desse momento, né, começar a vivenciar algumas coisas importantes de uma pessoa cega. Então, eu vivi essa transição meio traumática, né, mas foi muito rápido também. No ano seguinte, eu já voltei à minha escola, né, isso aconteceu no final do ano,
então eu não tive nenhum problema com relação às minhas notas, né? E aí eu voltei no ano seguinte na mesma escola. E ao mesmo tempo, eu comecei a frequentar, não sei se vocês conhecem, o Instituto dos Cegos aqui do Ceará, né? Que fica ali na Bezerra de Menezes. E aí, a partir daí eu tive um atendimento, né? Que chama de reabilitação, onde a gente começa a conhecer mesmo algumas coisas, né? Conhecer o Braille, por exemplo, né? E outros recursos também que a gente vai utilizando. E aí eu tive esse atendimento, né, no instituto, sempre no contraturno, né, não precisei faltar aula, por exemplo, para ir para esse atendimento, e ao mesmo tempo estudava na minha escola, né, que foi a mesma escola onde eu já estudava. Não houve nenhum problema quanto à aceitação, né, de eu continuar na escola. E, ao mesmo tempo, também eu tive a participação de uma professora que não existe mais, na verdade, que era uma professora itinerante, né? Era uma pessoa que vinha até a minha escola uma vez na semana para que a gente, para que ela pudesse, né, transcrever os meus materiais em braille para os professores poderem corrigir, né? Então, seria um trabalho também de orientação dos professores, né? Então, era um trabalho que hoje, né, ele é substituído pelo próprio AEE, mas eu vivi, né, essa fase, né, da educação especial ali por volta de 2005, né, até 2009. E aí, né, depois dessa experiência, né, com o instituto, com essa professora itinerante, né, eu consegui concluir o ensino médio, né, assim, correu tudo bem, entre desafios e possibilidades, né, que a gente vai enfrentando de inclusão numa escola, principalmente a escola onde eu estudava, que era uma escola privada, mas bem, não dessas grandes, né, e a gente ainda tinha um entendimento muito inicial mesmo sobre inclusão. E aí eu comecei, né, a voltar meus interesses para uma faculdade, né. Eu não pensava em ser professor, na verdade, eu nunca imaginei, né, que eu seria professor. Mas depois de muitas tentativas, muito pensar, foi aflorando em mim, né, o desejo de continuar na educação, né. Eu gostava, né, de educação, de escola, comecei a perceber isso, né, e outras coisas também. E aí, depois de algumas tentativas de cursos, né, eu realmente percebi que eu queria mesmo, né, fazer pedagogia. E aí eu fiz algumas tentativas, né, não muito sucedidas, pela própria dificuldade, que também é um processo seletivo para uma pessoa com deficiência visual, mesmo com os atendimentos que a gente tinha, e que tem até hoje, né, mas a gente tinha dificuldades mesmo naturais com um processo seletivo, né, um vestibular, mas depois de muito tentar, de não acreditar mais, até que finalmente deu certo. E aí entrei na universidade, né, e aí comecei a conhecer melhor a docência e também a educação especial, porque até então era muito o que eu tinha vivido, né, e eu comecei a também observar como esse conhecimento ele estava sistematizado, né? Como a educação ela vinha sendo discutida, a educação especial, inclusão também. Então, foi nesse momento que eu consegui mesmo fazer todo esse link com o que eu tinha vivido. E aí, assim, já quase no final do curso, né, eu começo mesmo a me interessar pela educação especial como área de pesquisa e também como de atuação, né? Assim, comecei a perceber mesmo que as minhas experiências, né, o que eu podia contribuir, né, para a inclusão de outros alunos com deficiência, enfim, na formação de professores foram pontos que me fizeram despertar mesmo para essa área. E aí, um pouco depois, né, do término do curso, eu consegui ser aprovado no concurso de Calcaia, em 2017.
né? Na verdade, em 2016, é porque a gente conseguiu entrar um ano depois. E aí, né, estou eu, né, até então, até agora, na educação especial, no atendimento educacional especializado, que eram coisas que eu já tinha visto, né, na minha graduação, já tinha estudado muito o AEE, e aí pude, né, realmente ver como funciona na prática a dinâmica do serviço, né, porque a gente estuda muito como é que funciona, como é que está nas leis, né, a gente a gente vê muito isso, que é importante também, a gente ter essa base teórica e também legal da coisa, mas a gente vai vendo também como é a prática, né, de como funciona mesmo a dinâmica no AE. E aí, assim, atualmente, né, nós atendemos, eu trabalho no AE, mas mais especificamente eu trabalho num núcleo chamado Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado, que a gente chama de NAP, né? Esse núcleo, ele era um projeto do Estado, né? Existiam NAPs em várias cidades do Ceará, mas por conta enfim, questões financeiras e algumas mudanças, esse projeto ele acabou e tinha também a parceria com os municípios, né? E aí o projeto acabou, mas alguns municípios mantiveram, né, o NAP. E o NAP ele é um serviço multiprofissional. Além do atendimento educacional especializado, nós também contamos com a participação de outros profissionais, né, da área de saúde, como terapeuta ocupacional, psicólogos, né, assistente social, fonoaudiólogo também, né, além dos próprios pedagogos. Então, eu trabalho no NAP, né, então a gente tem essa parceria que eu considero muito importante, né, você ter esse acompanhamento multiprofissional, né? Porque muitas crianças com deficiências elas têm, né, dificuldades múltiplas, e a gente precisa dessa parceria, né, fundamental também com a área de saúde, né? Nessa perspectiva da educação inclusiva, né, em contribuir para isso, né? E aí nós atendemos no NAP, né, um público bem diverso, né? O AE, no momento, né, conforme estão nas leis, a gente atende, né, os alunos com deficiência, que aí vai os alunos com deficiência visual, auditiva, né, física, intelectual, ou múltiplas, como a surdo-cegueira, né? Os alunos com transtorno do espectro autista, que era antes chamado, né, transtorno global do desenvolvimento, e os alunos com altas habilidades, superdotação. Então, no NAP, nós temos, né, alunos de todos esse público, né? Nós temos alunos com altas habilidades, alunos com autismo, muitos alunos com deficiência intelectual e deficiência física, né? Como paralisia cerebral. Nós não temos, né, no momento, alunos com deficiência auditiva, porque existe um outro núcleo no município que fica numa outra região, né? Na verdade, nós temos dois núcleos no município de Calcaia. E esse outro núcleo, ele tem uma professora, né, específica para Libras. Então, geralmente, os alunos surdos, eles se deslocam para esse atendimento com essas professoras, né? Que, por sinal, é um trabalho, assim, muito reconhecido, né, em Calcaia, essa atenção também aos surdos, né? Então, geralmente, nós não, né, deslocamos esses alunos para o outro núcleo que nós temos. Então, é isso. E quando a gente fala de alunos com deficiência visual, que é o meu caso, né, a gente não tem tantos alunos. Aí vocês me perguntam, né, Tiago, como é que funciona, né? Como que você atende? Como que é o seu trabalho, né? Realmente, eu desde que cheguei em Calcaia, né, a gente, por conta das minhas limitações, né, a gente até tentou fazer um trabalho com outras deficiências, né, assim, outros alunos com deficiência, mas a gente via que era algo que não ia contribuir muito, né, por conta mesmo dos comprometimentos que são muito grandes dos outros alunos,
e que eu não ia poder contribuir. Então, desde o início, né, já foi acordado que eu ficaria responsável mesmo pelos alunos com deficiência visual do município mesmo, né? Da mesma forma que o outro núcleo ficou com a Libras, com os alunos surdos, eu também fiquei com os alunos cegos, ou com baixa visão, né? Então, desde o início, eu fiquei responsável por esses alunos, né? Tive alguns alunos, né, desse período, alguns trabalhos bem interessantes também, mas o quantitativo de alunos com deficiência visual no município ainda é baixo, né? Não porque não existem alunos com deficiência visual, mas porque existe um atendimento maior, né, no Instituto dos Cegos, né? Então, geralmente, quando se tem uma deficiência visual, as pessoas se deslocam mesmo para lá, né? Então, por esses motivos e outras questões mesmo do município, né, dificuldade de locomoção, o município de Calcaia é um município muito grande, né? Em território, eu acho que ele é o maior do Ceará, não estou muito bem certo, mas é um território muito grande, né, e muito diverso também. Então, fica às vezes difícil, né, de locomoção, questões financeiras dessas famílias. Então, o meu público, né, basicamente é esse, mas eu também, paralelamente, né, pela própria demanda que nós observamos lá no NAP, eu também desenvolvo, né, um projeto com as famílias, né. Esse projeto ele consiste em trazer temáticas, né, relativas à inclusão, relativas aos alunos com deficiência, ou outras questões também relacionadas à família, né? E a gente faz esse projeto em grupo, né? Geralmente pela própria disponibilidade das famílias, a gente faz no período dos atendimentos mesmo, né? As famílias não conseguem se deslocar para um momento fixo nesse projeto, então a gente tenta fazer esse trabalho, né? Nos próprios atendimentos. E é um trabalho que vem sendo desenvolvido, né? E assim, com a pandemia a gente meio que paralisou mesmo, porque não tinha condições, a gente estava sem saber como seria, né, os recursos, né, como que a gente ia utilizar. As famílias também têm dificuldades financeiras com a internet, com recursos, e o próprio manejo, né, dessas tecnologias que as famílias não conhecem muito bem, né, muitos são analfabetos, enfim. Então, por conta de todas essas questões, né, a gente meio que parou esse projeto, mas a gente tentou, né, na verdade, a gente continuou agora, retomou nesse ano de 2021, dentro das possibilidades também que a gente tem de fazer isso remotamente. Mas atualmente, né, assim como outros municípios, Calcaia também está retomando, né, presencialmente as aulas, e os atendimentos também já voltaram, e a gente está ainda tentando ver como que a gente vai continuar esse projeto, né? Ainda está numa fase muito de transição e de readaptação para todos, né, dessa volta. Então, tem alunos que ainda não voltaram e que não vão voltar esse ano, né? Tem outros alunos que já voltaram. Então, eu acredito que esse ano ainda seria difícil, né, para a gente pensar de outra forma. Então, assim, eu continuo, né, tentando levar o projeto da mesma forma remotamente, mandando áudios, né, e vendo os feedbacks. Então, basicamente, né, o meu trabalho é esse no NAP, né, um trabalho assim que a gente é muito reconhecido, a gente gosta muito e vê as demandas das famílias, né, as angústias, que são muito grandes, a gente precisa muito da família, na verdade, né? E a gente tem que ter essa parceria muito próxima com as famílias, com as demandas, né? Esclarecimento também, a gente vê que as famílias não conhecem muito das coisas, né? Das leis, do que é possível de desenvolver com o aluno, né? A pandemia mostrou muito para a gente o acompanhamento mais próximo das famílias com a aprendizagem dos alunos, né? Que muitas vezes as famílias deixam mesmo na responsabilidade dos professores, né?
E embora a situação ela não seja a melhor, mas houve, né, esse avanço, né, da preocupação da família com as crianças, como elas aprendem, em participar mais efetivamente desse processo, né. Então a gente, né, tenta levar esse esclarecimento, explicar melhor como que funciona, né, como que são as eficiências e várias outras temáticas que a gente também abordou, né. E aí, assim, a gente tem esse serviço, né, que é o AE, assim, é fundamental mesmo, né, a gente pensar na inclusão sem pensar nesse apoio, né, especializado de um serviço, né, de um profissional com qualificação, com formação específica na educação especial. Então, a gente não consegue, né, fazer inclusão sem um apoio, né, multiprofissional, né? A gente sabe que essa parceria também ela é importante, né? Então, assim, é difícil, né, imaginar uma outra perspectiva desse atendimento, né? É um atendimento que ele acontece, né, no contraturno, né, escolar. Isso está nas leis, né? Sempre essa defesa do contraturno escolar não ser um serviço substitutivo ao ensino comum, né? Porque se fosse assim, a gente voltaria à época em que os alunos não participavam da mesma, né, das mesmas atividades dos outros alunos. Então, a gente entende, né, nessa perspectiva, né, de ser um atendimento também complementar e suplementar, né, também é um pressuposto importante também presente nas leis, né, e aí, basicamente, né, assim, a função do AE é essa e a gente tenta também sempre pensar nessa mesma perspectiva, né, no nosso trabalho manual. Vocês devem estar ouvindo de vez em quando a vozinha, é do meu leitor de tela, tá? E aí, alguns desafios, né, que a gente tem dentro desse contexto atual, né, assim, a gente vive ainda esse contexto da pandemia, né, então isso foi uma dificuldade grande para todos, né, na educação como um todo, na educação especial, né, levar realmente, continuar esse atendimento dentro desses moldes, né, que nós estamos vivendo hoje, né, remotamente, usando as tecnologias, usando esses recursos, em que muitos alunos, né, a gente precisa desse contato maior, contato físico, né, até para utilizar também mais recursos, né. Então a gente viveu e vive ainda, né, os desafios da pandemia, né, que estão aí sempre aí presentes, né, e a gente espera que isso um dia acabe. E aí a gente enfrenta, né, essa dificuldade também com o trabalho com os professores de sala de aula comum, né? Essa também é uma importante, né, atribuição do professor do AE, esse trabalho colaborativo, né? Esse apoio também do professor de sala de aula comum, né, na elaboração das atividades, enfim, nas orientações, e isso também foi dificultado com a pandemia, né, que já era algo difícil, né, em si, isso já causa muita resistência dos professores, né, principalmente os professores da sala de aula comum. Então, na pandemia, isso se intensificou, né, então, assim, é um desafio grande que nós temos, né, no AE, mas que a Calcaia vem tentando implementar aí algumas políticas, né, realmente organizar esse trabalho colaborativo, que não dá para também a gente pensar no AE sozinho e também o aluno na sala de aula comum. A gente precisa dessa parceria bem firme, né? E aí a gente também tem alguns outros desafios, né? A gente teve aí, acredito que vocês devam saber, mas se não sabem, a gente está compartilhando agora, né? Nós tivemos aí ano passado, né, uma nova proposta, né, de política de educação especial,
por conta desse governo, né, promovida por esse governo. E aí nós tivemos essa proposta que ela chegou a ser aprovada, né, mas que nesse momento está suspensa pelo STF, justamente porque ela ia totalmente de encontro, né, na verdade, contrária ao que nós acreditamos e defendemos hoje nesse paradigma inclusivo, né, era algo que trazia muitas características das épocas da segregação, né? O atendimento ele era substitutivo, né? Não, o aluno está no atendimento qualquer hora, né? Da escolarização, qualquer momento, né? Então a ideia médica da deficiência sempre muito forte também, né? E, claro, a iniciativa privada, né, a participação privada na educação especial, que era algo que já existia, né, a gente teve muitas instituições aí filantrópicas que, na verdade, existem até hoje, mas tentando, né, também nesse mesmo molde que nós temos, né, do AE, mas a política ela queria retomar, né, a participação dessas instituições como escolas especiais mesmo, né? Então, os alunos iriam para as escolas especiais e lá ficavam, né? Então, por vários, né, outras ideias, né, que a política trazia, isso houve, né, um movimento muito grande no Brasil, né, de pesquisadores, de entidades, né, para a gente tentar barrar nessa política. E a gente conseguiu, né? Depois de um certo período, nós conseguimos barrar essa política e a gente continua, né? Acredito que a gente espera que continue com a vigência da política anterior, né? Que é a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, né? Política de 2008. Então, é isso, né? O contexto, a gente pensa em discutir sim os desafios, né, que nós vivemos ainda. A inclusão ela é um processo complexo, né, contraditório muitas vezes, é um processo de mudanças, né, de crenças, mudanças culturais mesmo. Então a gente precisa estar pensando nisso, em tentando contribuir, tentando avançar as conquistas que nós já tivemos, né, e não pensar, né, de forma retroceder com tudo isso que nós ganhamos nesses últimos anos, né? Então, basicamente é isso, gente. Muito obrigado, tá? Novamente. Qualquer pergunta, estamos aqui para a gente discutir. Gostaria de parabenizar o Tiago pela excelente apresentação, agradecer a sua apresentação, clareza, seriedade do seu depoimento, e queria que todos parabenizassem o Tiago também, né? Porque é um privilégio, sabe, Tiago? Quando eu planejei essa aula, eu visualizei a sua presença, sabe? E disse, seria-se um grande marco para mim, como professor, formador da educação inclusiva, trazer a presença de uma pessoa com deficiência visual, professor do atendimento educacional especializado, uma pessoa que é fruto da inclusão e que agora vai continuar fazendo frutificar esse espírito inclusivo na vida de outras crianças, de outras famílias, sabe? Então, esse é o nosso desejo enquanto formador da educação inclusiva, sabe, Thiago? Ter pessoas como você no mestrado, no doutorado, ter pessoas pesquisando educação inclusiva com empoderamento da pessoa com deficiência, ter um professor dando uma disciplina como de educação inclusiva, tendo uma deficiência visual, porque é competência técnica profissional e também uma vivência real, teoria e prática juntos, sabe, Thiago? Então, assim, eu visualizei a sua presença, estou muito feliz
o seu depoimento aqui para os alunos. Eles estão sendo privilegiados, sabe, em ter esse momento com você, de falar um pouco da sua experiência do AEE e da sua experiência docente, né? E eu queria abrir espaço agora. Vamos, todo mundo tem a mãozinha aí para falar. Podem fazer perguntas, tanto, vamos dizer assim, oralmente, ele não tem muito tempo de ficar, mas a gente tem um tempinho, pelo menos até 20 horas, né, Thiago? E aí, assim, gostaria que vocês ficassem abertos para fazer alguma pergunta para o Thiago, tá? Se quiserem colocar no chat, eu vou acompanhar o chat. Então, iniciando com a professora Nuri Leite. Eu solicito que vocês sinalizem levantando a mãozinha, tá? Nuri Leite, fica à vontade. Vocês conseguem me ouvir? Está bem, viu? Tá ótimo. Pronto. Então, assim, primeiramente, professor, muito obrigada por essa sua visão pedagógica de trazer para nós, nesse processo de formação, uma pessoa como o Tiago. Eu acredito que o outro convidado também vai nos trazer muitas contribuições para o nosso momento formativo. Então, assim, durante todo esse depoimento do Tiago, além de ser marcante nessa minha formação, também, Tiago, seu depoimento me trouxe emoções, porque, assim, eu vejo que todo esse seu percurso de lutas, de desafios, de conquistas, de ser uma pessoa atuante diante de alguma limitação que você tenha. Então, eu, enquanto professora, me vejo desafiada por entrar nessa luta também e ajudar as pessoas que me cercam, que também têm alguma deficiência. Como esse seu trabalho, como essas suas conquistas nos encantam. E assim, professor, essa sua disciplina, com esse depoimento do Tiago, a gente conhecendo essa vivência e fazendo as nossas reflexões, eu me sinto hoje na obrigação de fazer parte também dessa luta das pessoas de onde eu vivo, porque eu acredito que essa luta não é somente das pessoas que têm alguma deficiência, essa luta é de todos nós, principalmente de nós que fazemos parte da educação, que agora estamos nos tornando pedagogos, que temos essa visão aguçada mais para a questão da criticidade e da reflexão. Então, assim, hoje minhas palavras são de agradecimento ao professor e de parabenizar o Tiago. Confesso que eu me emocionei, muita coisa passava aqui pela minha cabeça durante esse momento que o Tiago estava dando o seu depoimento, e eu me sinto na obrigação de fazer parte dessa luta pelas pessoas, pelos meus alunos que estão todos os dias em sala de aula. Você, Tiago, nesse momento, acho que não somente a mim, mas acaba, de certa forma, despertando essa obrigação em cada um de nós. Parabéns mais uma vez. Vamos lá, Toninha. Fique à vontade, viu? Obrigado, Yuri Leite. Olá, boa noite. Primeiro de tudo, parabéns, Tiago. Eu gostei muito e eu consegui ver tanta verdade, tanta segurança em tudo que você fala, né? Hoje eu participei de um fórum, né? De um seminário falando a respeito da proteção social, né? Dos direitos e tudo. Passei o dia todo em Viçosa do Ceará, né? E eu vi a luta que foi para as pessoas deficientes conseguir conquistar um lugar de destaque. E ainda continua, né? Ainda continua. E eu vi como era anteriormente, como foi o processo para chegar até aqui, né? Que ainda está em andamento. E é uma conquista muito grande, porque a gente viu o passo a passo, como que era antigamente, né, lá no início, antes da gente. E, para não me estender muito, é por isso que eu lhe parabenizo. Né? Mas eu quero deixar uma pergunta, se possível. Meu nome é Antonieta, né? Sou de Tianguá, Thiago. Eu queria que você me falasse da sua experiência, se
para você que vive isso na prática, que é um deficiente visual, se é mais difícil adaptação para quem nasce deficiente ou para quem se torna deficiente. Porque eu sei que você conversa com outras pessoas, né, e tudo. Eu sei que eu tenho essa curiosidade. Ok, Jefferson, a gente ainda escuta outras pessoas para depois a gente responder, ou pode responder numa hora? Tiago, é melhor você responder logo. Fique à vontade, tá bom? Ok. Então, Antonieta, obrigado pelas palavras, muito obrigado mesmo, né? A outra também pessoa que falou, né? Não é fácil, né? Na verdade, chegar até aqui, a gente vive muitas dificuldades, né? Muitos desafios mesmo. E o mais importante, né, que eu diria a vocês é ressignificar mesmo as dificuldades que eu vivi, os desafios que eu vivi e ainda vivo, né? Ressignificar isso na perspectiva de tentar, a partir daí, contribuir, né, com outros alunos, né? Então, é isso que eu penso, que hoje é a minha bandeira, né? É tentar transformar o que eu vivi, né, também em pontos positivos, né, em contribuições para outras pessoas. E sobre a pergunta da Antonieta, é assim, as pessoas me perguntam muito, né, isso é comum a gente escutar, é mais difícil se ter uma deficiência ou já nascer com deficiência, né? E eu penso que nos dois casos, né, são complexos, são diferentes realmente, né? A gente sabe que é uma pessoa que é vidente, né? Vidente, quando eu digo, são pessoas que veem, tá? É uma pessoa que é vidente, né? Que se torna cega, né? É uma mudança muito grande, né? Assim, para tudo, né? A forma de se relacionar, enfim, toda a, a, a noção de mundo, ela muda muito, mas essa pessoa, ela por conta da vivência, né, como vidente, ela vai ter alguns ganhos, digamos assim, né, alguns pontos positivos de conhecer melhor, né, como que são as coisas, espacialmente, isso contribui muito, né, a parte de locomoção, de compreensão espacial, né, é algo muito diferente de uma pessoa cega, né, congênita, que não tem essa noção, né, não tem noção de cores, as cores são entendidas de uma outra forma, tá? A gente também trabalha cores com pessoas cegas, mas é numa outra perspectiva, tá? Então, assim, existem, né, algumas coisas que são em comum, né, entre os dois casos, como a deficiência, mas a gente poderia dizer, né, que a deficiência visual, né, quando você adquire, você tem um impacto maior na sua vida, mas você também tem alguns ganhos. E a pessoa cega congênita, por exemplo, ela não tem esse impacto, né, na vida, mas ela tem, assim, algumas restrições maiores, né. Mas todos, né, vivem e sentem coisas muito parecidas, né. Eu, pelo menos, tenho contato com muitas pessoas cegas, não sou, assim, uma pessoa muito atuante, né, junto à comunidade cega, mas conheço praticamente todos, e todos também me conhecem. Quando a gente conversa, né, as necessidades, as angústias são muito parecidas, né, ao mesmo tempo que nós todos somos pessoas diferentes, cada um na sua diferença. Então, assim, é basicamente isso, né, eu acho que tem vantagens, digamos assim, mas também tem coisas mesmo que são em comum. Eu queria te fazer uma pergunta. Obrigada, Tiago. Muito obrigada. Você, como professor formador, qual tipo de conteúdo ou itinerário formativo você indicaria para esses alunos que estão quase concluindo o curso de pedagogia, no sentido delas se tornarem professores mais inclusivos? Teria
Você É teria uma ótima pergunta, né? Ótima pergunta. Eu acredito que muitos aqui já devem ter tido contato, né, com os textos legais, né, com o que dizem as leis sobre inclusão, sobre educação especial, atendimento educacional especializado, né? Como eu falei, é importante a gente ter essa base, mas existem também alguns autores, né, que a gente pode estar lendo, né, que já pesquisam sobre esse tema, né, e que são assim, muito importantes, né. Eu tenho algumas sugestões de leituras, né, tem uns autores, né, que são autores ingleses, que eu gosto muito, né, eles têm um livro, né, que foi traduzido pela professora Mônica Pereira dos Santos, que é da UFRJ. É um livro muito, eu pelo menos me identifico muito, né, com a proposta, com o que eles falam sobre a inclusão, né, uma inclusão mais pé no chão, né, até, digamos assim, uma inclusão realmente que envolve uma mudança mais ampla, né, que não é simplesmente a gente colocar um aluno, né, em sala de aula, um aluno com deficiência e pronto, né, e dar aquele apoio. Mas é uma mudança maior, né, cultural, uma mudança escolar também. Então, são autores que eu gosto muito, é o Tony Bott e o Mel Einskow. Eu posso estar indicando, né, a leitura deles, é um livro que eu tenho, ele está disponibilizado, eu não me lembro aonde, eu não sei se é algum site da UFRJ, mas eu tenho ele também aqui em PDF, né? Eu posso estar compartilhando com vocês, tá? E a gente tem outros autores também, né, que são muito conhecidos, que tratam da educação inclusiva, né? A professora Maria Tereza Mantuan, a própria professora Rita Vieira, né, aqui da UFC, né? Ela tem alguns livros e algumas publicações também importantes. Ela é uma pesquisadora reconhecida, né, no Brasil sobre inclusão, né? Vem acompanhando isso desde o início, né? Apesar de que no momento ela está aposentada, né? Ela se aposentou, mas tem aí uma grande quantidade de trabalhos dela, né? De livros. Então acho que são sugestões também que vocês podem estar consultando, tá? Pronto, Thiago, agradeço. Espero que se você puder nos enviar, tá, essas suas referências. Eu te envio, Jefferson. Pronto, esse livro em PDF. E as suas referências, tá? Porque aí é um depoimento de alguém que pesquisa, leciona e vive a perspectiva da deficiência, né? Então é um depoimento, vamos dizer assim, na linguagem dos meninos, top. Depoimento top, é uma aula top, né? Nesse momento. Então, a nossa gratidão, Thiago. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer para o Thiago? Eu deixo para você fazer suas considerações finais, Thiago, sobre o que você quiser desejar falar, alguma coisa. Eu sei que você tem outros compromissos, tá? Fique à vontade. Suas considerações. Ok, Jefferson. Não, no mais é realmente agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, tentando contribuir também no processo formativo de vocês, né? Eu acho que é importantíssimo a gente, né, através de uma experiência, né, de alguém, a gente entender e a gente compreender, né, e como fazer essa relação na teoria e prática. Eu acho que isso é fundamental também. Então, espero ter conseguido, né, contribuir com vocês, agradecer realmente aí as palavras, né, de todos, né. A gente nessa, né, quando a gente conversa sobre isso, geralmente vem aquele filme, né, a gente lembra de tudo que aconteceu, e é sempre bom a gente estar fazendo esse link, né, a nossa história e, ao mesmo tempo, fazendo, né, continuando aí essa construção. Então, é sempre bom. Então, é isso, gente. Muito obrigado mesmo. E sobre o livro, né, eu vou estar indicando, né, esse livro dos autores e também alguns outros textos que eu tiver, como o livro também da professora Mantuan, né, que é bem conhecido, o Inclusão Escolar, o que é, porque, como fazer, né? Eu acho que é
um livro importantíssimo. Geralmente é um texto que a gente usa assim de cabeceira, né? Para a gente entender como é que funciona, que é a inclusão, não só para pessoas com deficiência, né? Mas para todas as pessoas, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite, Thiago. Um abraço. Tudo de bom, viu? Fica à vontade. Se você quiser continuar na sala, fica à vontade. Se não, nosso total agradecimento, viu? Vou sair, Jefferson, Tá bom. infelizmente. Eu sei. Imagina. Obrigado, gente. Um abraço, tchau. Um abraço. Show, Tiago. Então, vamos dando continuidade, depois dessa entrada tão, vamos dizer assim, triunfante, né, do Tiago, esse depoimento riquíssimo. Para nós é um grande privilégio, né, gente? Estarmos vivendo um momento da inclusão tão diferente de há 20, 30 anos atrás, né? Nós já conseguimos ter um formador de pessoas, de professores, um deficiente visual, um pesquisador da área de inclusão, né? Então, a gente tem que fazer essas pessoas aparecerem, serem conhecidas, o valor que elas têm na sociedade. Então, é muito importante ter um depoimento como o Thiago. Thiago, nosso abraço, nossa gratidão completa, viu? A gente vai conversando depois. Tudo de bom. E agora, nós vamos passar para outro depoimento, né? De uma professora que já tem mais de 23 anos de docência. Ela trabalha há muito tempo na educação especial. A história dela na educação especial é desde a universidade, né? Então, ela também tem uma vivência de inclusão real também, porque ela tem uma sobrinha autista, que é a minha filha. Na verdade, ela é a Valdice, é minha irmã, gente. Ela trabalha no atendimento educacional especializado e ela tem uma vivência real também de apoio à inclusão da minha filha Mariana Braga, que é a minha filha que é autista, e ela participa intensamente desse processo, com apoio à família, com apoio também à Mariana. Inclusive, agora nós estamos conseguindo agora uma matrícula para a Mariana agora no AE de Fortaleza. E aí, assim, a Valdice também tem essa vivência teórica e prática, é mestre em educação também, pesquisou sobre a importância da gestão escolar para o atendimento educacional especializado. Então, ela vai trazer um contributo muito grande para vocês, dentro do universo da atuação como pedagoga, como profissional do AE, tá certo? E aí eu vou deixar aberto para ela se apresentar um pouco agora, mas eu vou já botar para ela vai trazer um plano de ação. Posso iniciar logo com o teu plano de ação, Valdice? Vou disponibilizar o plano de ação e a partir dela vai fazer. O teu áudio está multado. Desmuta o teu áudio. Pronto. Vou dar só uma fala aqui, só para enquadrar. Gente, boa noite, né? Na sexta-feira, nós aqui, nesse processo de formação. Estou muito feliz em poder, brevemente, mas, assim, com muita alegria, estar participando aqui desse momento da aula de vocês. E aí, o Jefferson já falou, né? Eu sou pedagoga, terminei na UFC, gosto muito da ação, do que faço no AE. Porém, todavia, contudo, eu estou aqui com um grupo de professores, nós sabemos que essa área é uma área gratificante, apaixonante, no entanto, desafiante por N questões, né, do nosso Brasil. Mas eu vou dar continuidade à minha fala através dos slides que o Jazz vai passando e a gente vai tendo essa troca de experiências, tá? Ela vai apresentar os slides. Boa noite. Ela vai apresentar os slides e a partir do momento, ela termina de apresentar, aí a gente passa para a discussão, tá certo? Então vamos lá, com licença.
Aí, gente, assim, é um pouco da minha experiência, né? Aí é um plano de ação, né, do AE, dessa escola na qual eu atuo, que nós tentamos colocar em prática, fazendo esse link entre a teoria e a prática, como muito bem o Tiago falou. Bem sabemos que no papel tudo muito mais é fácil, né? Mas numa ação, na escola pública, não é tão simples assim. Como você já vem estudando esse atendimento educacional especializado, ele é educacional porque é dentro de uma escola, né? Especializado porque nós estamos trabalhando, lógico, é plausível, com as pessoas com deficiência. E nós tentamos seguir, pode passar, Jefferson. Ainda a proposta está pequenininho, né? Mas o Tiago também falou, nós bem sabemos, vocês estão estudando, que antigamente, né, essas crianças ficavam muito naquela visão segregacionista, até teve uma aluna que no início falou da questão do estigma, né, que nós lutamos ainda, mesmo com todas essas mudanças, e aí teve depois, no decorrer desse processo, teve a questão da integração, visão integracionista, que eram classes especiais dentro das escolas, né, que faziam parte, e até chegar o ápice, mesmo tendo a Constituição Federal de 2008, já falando do direito de todos à educação, a Declaração de Salamanca, na década de 90, o apogeu veio através da construção da política, né, nacional da educação especial, que está aí que eu pontuo, e aí nós temos a missão, posso dizer até assim, de trazermos o atendimento educacional especializado, propriamente dito dentro das escolas, na chamada sala de recurso multifuncional. Então, o público ainda permanece, né? Nós tivemos várias tentativas de mudanças, porque temos aí uma luta agora nos alunos com TDAH, que também precisam desse olhar e outros transtornos. Mas essa sala ainda está como público-alvo transtorno do espectro autista, deficiências intelectuais, aí nós temos também a questão das altas habilidades, a questão também da deficiência, altas habilidades, deficiência visual, e da questão do deficiente auditivo, né, pessoa com surdez. Então, aqui, como se fala, né, na definição da política, é complementar ou suplementar. Suplementação mais para as questões do enriquecimento curricular dos ditos com altas habilidades. E a missão específica, identificar, elaborar e organizar recursos para que possamos, aí tem eliminar, mas eu sempre digo, minimizar as barreiras para a efetiva inclusão desses alunos. Pode passar. E aí, para não ficar assim presa às questões mesmo de leis, aí veio o decreto. Esse decreto, que foi 6.571 de 2008, ele veio realmente regulamentar as salas de recurso, né? E então, passando um pouco para a minha experiência aqui em Fortaleza, nós estamos passando por uma reconfiguração muito grande. Essa minha sala, eu estou com 9 alunos com autismo, 5 com deficiência intelectual, mas também nós temos 5 com paralisia cerebral e 9 com deficiência intelectual. A minha experiência no AE, ela fica mais focada na questão da intelectual, e lá também tem um bom público de alunos com autismo. Esse é o grande desafio, porque lá estou contando, né, com apenas 2 profissionais de serviços educacionais, que é para acompanhar os alunos, que também é algo que foi bem pontuado na política. Pode passar, Jeff. E diante disso, nós precisamos estar sempre buscando melhorias juntamente com as políticas públicas, né? Eu vou falar um pouquinho aí, parar um pouquinho aí dessa parte. Essa parte aí é da questão do PPP da escola. Essa sala de recurso, ela precisa estar sempre em interlocução com o PPP da escola, na busca das melhorias, porque
porque a gente sabe que no decorrer do dia a dia as coisas não são tão simples. A inclusão são vários alunos que estão realmente colocados em sala de aula, mas nós precisamos, como muito bem pontua, né, na teoria, é o acesso. Lá, essa escola realmente é uma escola muito acolhedora, mas a gente precisa garantir a permanência, que eles participem efetivamente. Aí está o grande desafio. Mas aí eu vou pontuando mais na frente alguns detalhes da minha prática. Só queria relembrar que para que isso se efetive, é de fundamental importância que esteja no PPP da escola, no projeto político-pedagógico. Aí, rapidamente, a sala de recurso tem que estar lá, a matrícula do AE, né, o ensino regular como proposta, a matrícula do AE, o cronograma de atendimento, tem que estar lá um ponto específico da existência dessa sala, para que ela possa ter visibilidade, e nessa visibilidade, quebra de preconceitos, né? Essa visibilidade não é uma... Porque muitas vezes, você vê que algumas escolas, essa sala é esquecida. Essa minha, eu tenho a graça de ser padrão MEC, eu tenho muitos materiais, mas eu já fui de uma sala aqui, que chama sala do AE de Fortaleza, que você que ia fazer, muitas vezes as professoras compram os materiais, e elas mesmas constroem. Na nossa também a gente faz produção de materiais, mas fica muito mais desafiante. Algumas não são padrão MEC. E as escolas padrão MEC tem padrão MEC 1, padrão MEC 2. O padrão MEC 1 é mais para outras deficiências, assim, as deficiências normais, as intelectuais, mas assim, a MEC 2, o padrão MEC 2 é especificamente uma mais padronizada para pessoas com deficiência visual, que é o caso aí do Tiago, né, que tem o Soroban, tem a questão da impressora Braille. A minha não é MEC 2, a minha é MEC 1. Pode continuar. Aí, assim, aqui em Fortaleza tem aí na lei, né, intérprete de língua brasileira de sinais, nós ainda não temos aqui. Eu conto com 2 profissionais para atividade de alimentação, higiene e locomoção, né, que tem aí também, isso é da proposta do PPP, e essa rede de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, pesquisa, acesso, recursos, equipamentos. Isso aí se faz, assim, os equipamentos, né, esses equipamentos vêm chegando muito material agora para a sala do AE aqui de Fortaleza. Eu recebi impressora, computador novo, como é que se diz, tela touchscreen, equipamento touchscreen, recebi plastificadora, foi um material que vem em 2020, e está chegando tudo agora, e pedi vários jogos. Realmente está tendo investimento grande nessas salas, e vem chegando para muitos profissionais aqui de Fortaleza. E aí tem também professores para exercício da docência do AE. Nessa questão é a nossa formação, que a gente está em contínua formação. Quem é dessa sala pode ter certeza, eu acho que uma das maiores características é a humildade, porque você está sempre aprendendo. Principalmente nessa questão que a gente tem que trabalhar muito também com essas áreas específicas, como Libras, com essa questão do Braille. Eu tenho essas 2 formações, mas se você não tiver na prática, você vai realmente esquecendo. Você tem que estar atuando com as pessoas cegas, você tem que estar atuando com as pessoas que têm essa limitação, né, a surdez, e é isso. Mas aqui em Fortaleza, como muito bem o Tiago pontuou, aqui eles ficam mais no Instituto dos Cegos, ou vão ter apoio também, que tem lá uma sala mais no CREAS, aqui, que era o antigo Instituto do Estudo da Educação, e tem também a escola bilíngue, que foi recentemente fundada aqui no Distrito 4, que eu faço parte, que é a Francisco Surderley Bastos Mota, que é ali na Bernardo Manuel, que os meninos com surdez, eles realmente estão ficando mais sendo matriculados lá. Então, pelo menos na minha experiência, eu não conto muito com alunos com baixa visão, cegos, nem com alunos com surdez, não. Pode continuar. Aí, como esse plano de ação mais específico, eu estou falando aí, AEE significa parceria. AEE significa esse atendimento, você está sempre aberto a ser um
profissional investigador e também um profissional observador. E aí vem os profissionais, pelo menos na minha experiência, já que a gente está nessa perspectiva, nesse paradigma na inclusão, né, que é essa política, a transversalidade, que os alunos estejam na escola, na educação infantil, no fundamental, no ensino superior. Então, as escolas antigas, ditas especializadas, elas agora servem como centros especializados para as terapias. Então, eu coloquei rapidamente, eu conto com apoio. As mães, eles têm essa parceria lá na escola com o posto Roberto Bruno, Luiz Loscheider, Turbay Barreto, que é perto lá da onde eu trabalho, na Vila União. Eu conto, muitos pais vão lá para o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, CAPS Infantil Encaminho muito. Tem pais que têm, os autistas vão muito para o Centro de Integração Psicossocial do Ceará, chamado de BMQuer, e tem uns também que vão para o Recanto Psicopedagógico, pode passar. Eu conto também com o SOPAI, aí é o grande caos na nossa questão da nossa parceria, nossos desafios na inclusão, porque o SOPAI, os pais, eles têm um encaminhamento, né, para saber se a criança tem alguma deficiência, já tem alguns pontos, algumas observações já realizadas, para um psicólogo, ou mesmo para a professora do AE, mas no SOPAI eles entram numa sexta-feira e só saem numa segunda. E recentemente estava só o doutor Lucivan, que ele é muito conhecido, e ele não estava nem atendendo, ele estava sozinho, porque lá está uma demanda muito grande ainda com crianças com Covid, né? E também sequelas, muita de convulsão, eles estavam atendendo mais esses casos especializados. Então, a gente não tem para onde encaminhar. Aí fica no posto de saúde, aqui de Fortaleza, mais perto, e nesse posto de saúde, recentemente eu fiquei muito feliz, já fazia 2 anos, uma mãe conseguiu ali para a maternidade escola, né, com o centro especializado que tem lá, outra conseguiu para o Instituto Moreira de Souza, que é muito falado aqui na DD Brasil também, com a parceria, mas demora para que elas tenham acesso aos tão chamados neurologistas, né, que a gente precisa. E vão muito para o psiquiatra, lá no CAPS. O CAPS até que melhorou mais, entraram novos profissionais, mas estava assim, bem desafiante também, consultando o CAPS. Eu conto também com o setor de farmácia da Unifor, um centro de psicologia de vários locais, de universidades, né, Unicristos, dentre outras, mas da Clínica de Psicologia da UFC, e o Recanto Psicopedagógico, como eu já falei, e o Instituto Moreira de Souza, pode passar. Aí eu vou tentar rapidamente, né, gente, passar para vocês a ação do AE em 3 vertentes aí. Gestão dos processos de aprendizagem, avaliação e acompanhamento. Aí é o desafio. E a minha escola ainda está legal, porque eu estou com 23 alunos, mas entraram mais agora, no próximo censo. E fazer toda essa ação não é algo fácil, pode passar. Nessa gestão da aprendizagem, esse momento de interlocução. Vou ficar aí, gente, para falar de interlocução com o professor do ensino comum. Porque a partir do momento que eu tenho, lá na frente, vocês vão ver que o nosso trabalho aqui, o nosso trabalho dessas salas é muito ligado ao estudo de caso. Eu tenho um estudo de caso que eu faço, o estudo, descrevo tudo o que aconteceu com a criança, primeiramente faço uma entrevista familiar, aí depois tenho esclarecimento desse caso, identifico as dificuldades e as habilidades e a resolução dos problemas. Muitos desses casos, esse estudo, eu tenho ele na minha pasta, tudo, a entrevista e tudo, pontuo, faço de uma forma mais, assim, sucinta, mas para que eu possa passar isso para o professor, fazer melhor em sala de aula, eis o grande desafio para eu ter essa interlocução com eles no planejamento. Muitas vezes eu falo em sala de aula, correndo, no tempo que eu tenho, porque está tendo esse choque para a gente conseguir. E muitos me procuram na sala do AE. Então, para promover a promoção de estratégias do ensino comum em parceria com o professor do AE. Para quê?
para potencializar o desenvolvimento da aprendizagem desse aluno. Se for para olhar só a dificuldade, gente, já basta na história de vida deles. E como aí o Tiago muito bem pontuou, só ele sabe como ele foi para superar tudo, porque realmente é uma superação, ele está de parabéns. Por isso, a palavra-chave aí que eu queria era para fazer com que esses professores abram os olhos para potencializar as habilidades desses alunos, porque muitos eles olham, até que a nossa escola já está bem melhor, mas eles não conseguem, assim, ver além, aquela questão do estigma mesmo, ver só a deficiência. E aí a gente traça estratégias, se aquele aluno tem uma dificuldade motora, ele consegue ler, eu tenho um aluno paralisia cerebral, consegue ler super bem, mas para ele escrever, faz a prova oral, faz a atividade oral com ele, de marcar, e dentre outras questões. Pode passar. Dentre outras intervenções, né, dentre outras estratégias que a gente pode promover. Estou falando aqui com professores, né, a gente sabe que tem N estratégias. E aí eu marco, tem até lá no vídeo, alguns alunos, a gente não só nessa semana é importante, essa semana é para ser falada, mas a inclusão é todo dia. Então, ali nós tivemos um momento muito importante com a representação de alguns alunos da nossa escola, lá na questão acho que é Centro de Referência do Professor, e aí foi muito legal mesmo, exatamente com a coordenação do distrito. E essa semana, a semana de sensibilização, de vídeos, os professores se voltam completamente para a gente mostrar mais ainda as habilidades desses alunos. Pode passar. E aí, né, aí eu falo aqui um pouquinho das ações do AE quanto à avaliação. O professor do AE precisa, principalmente nós temos sempre, foi recentemente a matrícula antecipada, a gente avalia, conversa com os pais para fazer essa matrícula. E se preciso fazer os devidos encaminhamentos. Então, assim, no PPP tem que estar bem claro isso, a gente tem uma articulação na questão da administração, com a secretária, estou também sempre e na conversa com a secretária, a gente sempre mapeando para colocar no SGE. E, às vezes, o município tem essas ações dos laudos. Não que os laudos sejam mais importantes, mas é interessante você realmente identificar, né, a identificação da dificuldade da criança, da deficiência, para, a partir dali, você poder fazer estudo de caso e propor alternativas, né. Essa questão da definição, diagnóstico, vários pais já nessa questão da entrevista familiar e tudo, já, assim, teve até em posto de saúde que foi, assim, importantíssimo para que esses pais tivessem a certeza do diagnóstico dos filhos. Aí depois eles foram batalhar, porque infelizmente houve uma hipótese apenas do clínico, porque lá quando a gente tem essa ação dos laudos, infelizmente a gente ainda não tem como psiquiatra e nem neurologista, mas já foi assim a partir do momento que você foi no posto e você já fez esse encaminhamento, alguns conseguiram mais fácil nessa ação dos laudos. Esse aí é o outro desafio, né, aqui de Fortaleza. Pode continuar. Aí eu já estou assim, porque eu na minha fala antecipei para não ficar só focando aí a questão de acompanhamento, tem a questão da gestão dos processos de aprendizagem, né, para ajudar esse professor, para que essa criança realmente permaneça em sala de aula, ela tem um acesso à permanência, e aí tem a avaliação, né, porque quando você faz essa avaliação, tem que ser uma avaliação dinâmica, uma avaliação que você não fique presa só aquelas provas, aqueles padrões que nós muito bem sabemos como professores, é avaliar no geral. É a questão de observar, a observação, aquele aluno não falava no recreio, aquele aluno não brincava, aquele aluno não interagia na biblioteca. Então, essa é uma avaliação sistêmica, como tem muito bem pontuado aí. E essa questão também de falar da importância dessa sala de aula, por isso que era interessante não ter tantos alunos. Graças a Deus, assim, passa, apesar dos desafios, apesar de ser 23, eu considero muito, mas tem escolas que têm que dar um apoio às adjacências, e elas acabam pegando muito mais alunos.
O meu é porque eu só pego uma creche, e ela é uma creche de porte médio, então ainda está dando para levar. Eis o grande desafio. Mas estão direto aqui, abriram seleção de novo para o AE, porque está precisando muito de profissionais para a sala de recursos multifuncionais. Nós estamos precisando. Aí é uma questão política muito séria, estava até na reunião do sindicato, porque essa sala não tem aditivo, que chamam, você não recebe nenhuma verba adicional. Questões aí, né? E aí, algumas pessoas ainda têm receio, porque, infelizmente, a gente passa por desafios, tem alunos que têm crises, tem pessoas que, muitas vezes, eu com as meninas, essas dos serviços educacionais, a gente tem que estar banhando os meninos, quando eles não estão bem. Tem que ser uma pessoa que realmente tenha assim, determinada disposição realmente em querer fazer o melhor por eles, né? E você tem que colocar a mão mesmo na massa. Eu costumo dizer isso, você tem que realmente amar o que faz. Então, nós temos a entrevista familiar, como eu já falei, os estudos de casos, e aí você vai montando com as informações e você vai vendo o crescimento dessas crianças em N aspectos, e até ajudando muito a família, essa interlocução de família e escola. Pode continuar. Então, esse acompanhamento, já coloquei, né, porque sempre eu coloco os estudos de caso, para que a gente, depois desse estudo de caso, é que você vai traçar os objetivos para trabalhar para o aluno. E nesse objetivo do AE, você vai atingir lá a sala de aula, que é o grande desafio. E eu falo mais uma vez, né, a articulação do professor do AE, também com alguns profissionais de atendimentos clínicos. Eu já cheguei a pedir relatórios lá para o BNQ, a pedir relatórios, alguns têm plano de saúde, MapVida, para a gente ter uma interlocução com a Fono, com a TO, que alguns desses alunos, realmente a gente precisa para poder ajudar mais na questão linguística, né? E N questões na questão da terapia ocupacional também. Pode passar. Aí, o AE também, você faz um estudo de caso. A criança já está 3, 8 anos, você tem que sempre estar atualizando, para que você veja as evoluções, né? E é nessa evolução, você vai também traçando novas metas, novos objetivos para aqueles alunos. E aí eu também falo da reunião semestral, que a gente tem que estar sempre fazendo essa reunião, às vezes assim, essa mais padronizada, mas a gente também tem essa interlocução sempre, eu faço quando os pais precisam, e essa ação conjunta, né, com os serviços educacionais, no apoio à inclusão dos alunos com TEA. Eu coloquei com TEA porque é o maior desafio lá na escola. Nós temos autistas de diversos, né, naquele espectro, são espectros diferenciados, e a gente está sempre com esses profissionais de serviços educacionais, alguns locais chamam cuidadores, profissional de apoio, e elas realmente fazem um trabalho de uma ação conjunta comigo. Sem elas fica bem desafiante o trabalho. Pode continuar. Aí é só uma citação, né, que aí realmente a escola, o Tiago até falou desse caráter colaborativo. Essa escola tem que sair realmente desses padrões, dessa questão bancária, né, como muito bem um profissional falou aí. É uma construção diária, não é algo simples. Tem que fazer valer tornar-se uma gestão realmente democrática. Se você está auxiliando, articulando com o professor do ensino comum, algo importante para o seu aluno, e aquele professor realmente não te dá a devida atenção, se você realmente não tiver essa visão assim, democrático, de respeitar o outro, em todos os campos, realmente não dá para ficar nessa sala, porque a gente vivencia N desafios, até você chegar com aquele professor, ele te pedir desculpa, ele sentar, ele te escutar aquela proposta para aquele aluno, até aquele que vai na tua sala querer ajuda e faz um trabalho belíssimo, cooperativo contigo, e até aquele que finge que não está vendo o aluno. Então, a citação do Sazak, que ele fala muito, que é um autor muito famoso, que ele fala muito das acessibilidades, né? Acessibilidade estrutural, né, arquitetônica, a acessibilidade metodológica, mas a principal que eu acho, depois vocês podem ver, é a atitudinal, porque a partir da atitude de você acolher o outro, tudo se renova.
Então, gente, é um pouco da minha vivência. Eu não sei se eu fiz realmente, ficou bem esclarecido. Aí são as referências, né, o decreto, a política, e eu botei também uma citação aí, essa da Penaforte, né, da Selene, que ela também tem um estudo muito grande, doutorado dela, sobre a gestão para a inclusão, uma pesquisação colaborativa no meio escolar. Eu sou grata aqui por participar, e é isso. Essa é um pouco da minha prática. Eu gostaria de... O professor já abriu o espaço para fala? Perdão, eu nem Pode ficar à perguntei. vontade. Pode ficar à vontade. Valdice, os professores vão Desculpa, agora... eu ter levantado a mão, desculpa. Só um minuto, não. Eu queria, sim, agradecer a professora Valdícia por esse momento tão rico, né? E a gente vai ficar aberto agora para os comentários. Então, a gente teve um momento riquíssimo com o Tiago, uma perspectiva mais da questão mesmo da ação docente dele enquanto pessoa com deficiência. E agora a Valdícia traz os aspectos mais logísticos de implementação do AEE. Então, é um momento muito rico da nossa aula, né? Um privilégio ter esses dois depoimentos maravilhosos, um grande aprendizado. E a gente vai ficar agora, seguir a ordem, tá? Eu queria pedir a Clícia, a Clícia que iniciasse, que ela já ia começar, né? E a gente vai seguindo, tá bom? Pode iniciar, Clícia. Pronto, eu agradeço. Não, assim, só tentando... Porque eu não tenho nenhuma experiência com a AEE, né? E eu, diante da sua fala, me veio algumas ponderações, indagações. Você falou, e eu fiquei indagando aqui, que um dos grandes desafios é a permanência desses alunos no AEE. Então, por quê? Porque é um desafio. Será que essa escola ela não se torna atrativa porque eles não permanecem, porque não se torna atrativo para ele? Qual é o grande desafio? Eu gostaria, tipo assim, se você puder citar exemplos, entendeu? Para me aproximar mais da realidade. Com certeza. Aí, Valdice, vamos ver só as outras perguntas. Aí tu faz algum bloco de respostas, que já são, né? Quem mais? A Joelina, né? E a Erlânia. Pode falar. Oi, professora, boa noite. A minha dúvida é em questão das famílias, né? Como vocês atuam com as famílias, se existe algumas famílias assim que rejeitam. É praticamente como a Clícia falou, né? Se isso também é um desafio. Perfeito. E a Erlânia? Primeiro de tudo, gratidão, né, ao professor Jefferson por trazer assim maravilhoso nos mostrar sobre a inclusão. Como eu falei para ele da outra vez, né, eu sou uma das pessoas que mais amo também a inclusão, a educação especial, amo demais, tenho muito paixão por essa situação. E deixa eu dizer outra coisa, professor, é o seguinte, o que eu achei interessante é sobre a gestão. É uma pena que a gente do interior encontra gestões que gosta tanto de se desfazer, desvalorizar a educação especial. E quando a gente chega numa determinada escola, que a gente mostra que não é como eles pensam, assim, dá uma tristeza, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a gente se levanta e diz, a gente não está pela gestão, a gente está pelos alunos, então, aqui pelos alunos, né? Porque até eu comentei com o professor Jefferson que lá onde eu moro, infelizmente, não tem a sala do AE pelo Estado, né? E eu fui atrás, eu vi a indiferença, eu já notei logo de cara que eles não têm interesse de montar uma sala, né? A gestão. E a gente fala com a coordenação, isso assim, chega a doer no coração, né? É muito triste. E a gente vê também os professores, muitos professores que não querem, né? Não querem, deixa o aluno assim
Deus dará, a gente fica pensando, né, como é triste essa situação. E eu queria fazer uma pergunta, se o professor Gerson, você podia me responder. Aqui no Fortaleza existia um projeto diferente, que era na João Pessoa. Ainda existe essa instituição? Vocês sabem informar? Gratidão, professora, viu? Pronto. Já, tu quer responder essa daí? Pronto, vamos fazer as três. As três estão ligadas ao quê, Valdice? A permanência, a dificuldade da permanência, né? Aí ela falou da família, a Joelina, com relação à questão das famílias e o que é que ela traz essa perspectiva, e ela agora traz a perspectiva da gestão, né? Então, são três perguntas envolvendo a questão da permanência mesmo do aluno, né? O que faz o aluno permanecer. Yurileide, vamos deixar você para a segunda etapa, tá? Ok? Posso responder? Pronto? Fica à vontade, Valdice. Vamos em partes, né? Assim, com relação a começar pela permanência dos alunos, por que eu falo isso? Porque você já tendo essa gama de experiência, você vê de tudo, né? Eu já tive várias, por exemplo, tinha um aluno com deficiência intelectual, era um pouquinho acentuado, e ele entrou no 6º ano. Você fala com o professor de hora-aula, eles realmente fica complexo quando é ensino fundamental 2. Então, foi uma vez, assim, eu tentei falar com a professora de português, a gente passa as orientações, qual é o nível e tudo, mas é complexo para eles fazerem as atividades, eu até entendo, viu, gente? Eu acho que dá até para entender. Então, eu, como professora do EPIC, a gente tem a orientação de a gente não dá tudo pronto, porque a gente não dá conta. A gente passa para o professor, coloca as atividades, faz blocos de atividades, pré-silábico, silábico alfabético, mas às vezes eles mesmos não têm essa preocupação, alguns fazem, outros não. Por isso que eu falei desse acesso e permanência, porque a avó desse aluno, ele estava muito chateado, porque ele não levava atividade para casa. E se não tiver interlocução lá do professor, a gente não tiver todo esse jogo de cintura, a criança fica desmotivada e não fica na sala de aula. Eu estou falando de um dos casos, né? Um dos casos. Outra professora teve um choque, porque esse aluno realmente ele tem um autismo mais diferenciado, mas ela olhou como se fosse uma coisa do outro mundo. E essa escola, eu já considero uma escola até que tem uma sensibilização, né? E ficou questionando, por que esse aluno está aqui? Por que ele não fica numa escola só especializada? Esse aluno está desde o infantil 4 lá, certo? Ele, às vezes, fica maior tempo no AE, ele mora lá perto, todo mundo conhece na comunidade. Ele agora, muito feliz, porque está matriculado na escola, ele ganhou o que ele mais gosta, que é a música, ele ganhou um tablet. Que eu não falei que é muita coisa, mas assim, a todos os alunos que estavam no censo de 2020, município de Fortaleza, eles deram um tablet agora para todos os alunos do AE, certo? Então é isso, assim, eu estou falando nesse sentido, de que senão eles saem. Aí, eu falo já para você do planejamento. Aí o que acontece? Aí com relação à família, tenho sim vários casos, tenho encaminhamento que a professora me dá, eu estou com um caso agora, que a família, a mãe chorou muito, eu tive que sentar com a gestora, não é toda gestora que faz isso, ela foi me apoiar, porque a professora do Infantil 5, por sinal, uma professora muito cooperativa, muito inclusiva, essa mãe já chorou, ela tem um sobrinho com autismo, em Sobral, e ele tem as características de autismo leve, mas ela não aceita. Então, assim, depois de muitos desafios, ela está começando a aceitar, a levar para um novo neurologista no Apivida. Mas eu só consegui isso porque ela é muito resistente mesmo, porque eu fui com a diretora e a coordenadora. E a gente, em nenhum momento, foi dizer que o filho dela tinha problema, que a gente queria só o diagnóstico, que a gente queria só um laudo. Porque, infelizmente, tem isso também nas escolas, né, gente? Porque a gente sabe que tem o SPAES e tudo, e eu vivo numa luta lá na direção da escola para que a gente não veja esses alunos, né, só mesmo tirando eles de fazer essas provas, essas avaliações externas,
E aí foi uma ação conjunta da gestão, já falando um pouco da questão do gestor participativo. Realmente, a minha escola, a minha não, né? Essa escola na qual trabalho, ela nunca será perfeita. A inclusão, a gente sabe, quando muito bem o Tiago falou, é uma construção, é desafiante, é superação, é tudo. Mas a gestora, ela tem um olhar diferenciado. E é porque eu já tive alguns desafios com ela, mesmo ela sendo tão assim inclusiva, mas ela chega junto, ela me apoia, né? Ela dá um apoio muito grande ao professor do AE, e realmente faz diferença. Para quem quer realmente entrar nessa sala de recurso, senão está tendo seleção agora em Fortaleza de novo, é algo assim que realmente importante, que eu fico triste quando eu vejo outras experiências. Eu já vivi experiências com gestores que não davam assim, não queriam a sala. Eu já tive uma experiência que a sala do AE foi cedida para a coordenação e eu tinha que brigar para voltar para essa sala, me colocaram num cubículo lá. Como eu passei pouco tempo lá, eu não dava para ficar muito tempo nessa escola, eu fiz uma nova seleção, mas assim, eu era como se fosse a professora que fui para lá. Por que essa professora chegou aqui? Porque a sala era toda montada e a coordenação pegou essa sala de um outro distrito. É isso, gente. Realmente eu sinto a dor de vocês, porque a gestão realmente conta muito na ação da profissional, do AEE, e no benefício para essas crianças. Sim, agora o projeto diferente começou com a Casa dos Bispos, né, era ali perto da Assembleia Legislativa. Projeto diferente, aí passou, acho que foi para João Pessoa, ele continua aqui em Fortaleza, por sinal lá fazem muitos jogos bem interessantes, em jogos assim maravilhosos, uma vez que eu conheci lá, acho que o Jeff sabe mais do que eu, tá na José Vilar, na Aldeota, viu? Ele permanece, projeto diferente da existe. É isso. Tá dando para entender? Sim, sim. Vamos agora para a Nilri Leite. Pronto. Professor, é bem rapidinho, só mesmo algumas considerações. Primeiramente... Fique à vontade. Tá? Primeiramente, professora Valdir, parabéns. As suas práticas, elas são enriquecedoras. E professor Gerson, sua aula... Oi? Estão me ouvindo agora? Pronto. Então, assim, parabéns à professora Valdícia. Essas suas práticas vieram muito de encontro nessa questão da gente ver esse lado das ações realmente, da prática inclusiva. Cada vez mais eu faço uma reflexão do quanto eu preciso estar mais adaptada, mais com essa prática de interação mesmo, para fazer essa inclusão acontecer dentro da minha sala de aula, porque eu acredito que tem que começar pela sala de aula. Então, assim, parabéns mesmo, suas práticas são enriquecedoras. Professor Gerson, sua metodologia de trabalho com essa nossa disciplina, cada vez mais enriquecedora para a nossa formação. Obrigada mais uma vez. Queria fazer uma pergunta para a Valdícia. Hoje, você tem uma trajetória na educação especial desde a universidade. Você foi pesquisadora, foi do programa especial de treinamento. O que é que você indicaria hoje para as meninas que estão em processo de formação, que elas se debrucem em algo, em algum estudo, ou o que é que elas poderiam fazer a nível de formação subjetiva, vamos dizer assim, uma formação pessoal, uma formação, vamos dizer assim, socioemocional, para o enfrentamento da educação inclusiva? O enfrentamento no AE, vamos dizer assim, no AE. Porque a gente tem questão legal, tem questão acadêmica, tem teoria, mas ser um profissional do AE envolve também um aspecto subjetivo, socioemocional. O que é que você indicaria hoje? Você como profissional do AE há muito tempo e também pesquisador e também vem desde a universidade estudando sobre isso.
Mas aí, no caso, você queria que não fosse assim tão teórico, né? Assim, mais assim, Assim, porque você tem a experiência, você sabe que existe pela própria natureza da ação docente no AE, existe o desgaste tanto do trabalho emocional, tanto da perspectiva também do não cumprimento legal de muitas determinações. Então, eu estou falando assim, que tipo de, vamos dizer assim, estrutura psíquica, mental, vamos dizer assim, socioemocional, você indicaria para essas pessoas que querem, que desejam o enfrentamento da inclusão? E você viu o depoimento da Erlânia? A Erlânia está passando por um caso super delicado lá no município de trabalho dela. Então, a gente também precisa também se fortalecer a nível socioemocional, tá entendendo? Para lidar com esses descaminhos da educação especial, porque a gente sabe que a educação especial, ela ainda, em algumas situações, ela ainda está engatinhando no nosso país. A prova é essa nova política que querem implementar nesse governo. Então, a gente também tem que ter uma autoconstrução, um autoconhecimento para lidar com essas demandas. Por quê? Porque essa demanda da educação especial, ela não só exige fundamentação legal, teórica, mas ela existe também nesse profissional que vai atuar no AE, que vai atuar na inclusão, uma espécie de estrutura psíquica, vamos dizer assim, socioemocional, bem trabalhado. O que você indicaria para que a pessoa pudesse desenvolver isso? Porque eu acho que você faz isso também no seu trabalho. Porque, cotidianamente, existe um desgaste ao lidar com pessoas com transtornos, crianças com transtornos, famílias com transtornos. Porque a família também fica um pouco transtornada, fica um pouco, vamos dizer assim, fragilizada estruturalmente. E, às vezes, as pessoas só têm o profissional do AE e o apoio da escola. Não tem nenhum terapeuta, não tem nenhuma terapia, né? Então, eu estou falando assim, o que você indica na prática para lidar com essas demandas que não estão escritas nos livros? Porque escrever sobre inclusão nos livros é uma coisa, viver a inclusão na sala de aula, nas escolas é outra coisa. Viver o AE, ser o AE, na sala de aula é outra coisa. Então, por isso que eu trouxe 2 profissionais, né? Eu trouxe 2 profissionais que trabalham no AE. Porque eu poderia fazer aqui um tratado de inclusão, fazer um caminho legislativo, como eu fiz na aula passada com os alunos. Mas eu quero isso, eu quero que as pessoas... Porque o que acontece? A nossa intenção é transformar os alunos em militantes da inclusão. Essa militância não é fácil. Essa militância ela se desgasta, porque existem muitas barreiras. Muitas barreiras. É isso que eu estou querendo dizer. Eu estou entendendo, porém, todavia, contudo, eu vou ficar com o livro do Valon, certo? Estou entendendo. Porque tem várias abordagens, tem parte ligada até a área da psicologia e tudo. Eu não quero entrar na dimensão também, como é que se diz, espiritualidade, porque eu, pelo menos, eu bebo muito a espiritualidade ligada à minha formação, né? Assim, palestras de determinados padres ou determinados pastores, assim, que eu acho que ajuda com a visão mais ampla. Estou falando de calmaria, de interiorização, de você equilibrar suas emoções. E também numa questão mais assim, porque eu tenho também um acompanhamento psicológico, né? E nem todo mundo pode ter. Eu acho que tu tem até uma abordagem maior em alguns textos, Jefferson. Mas, para mim mesmo, que eu acho que ajudaria muito é você ter a perspectiva na sua área e dentro de você do Valon. Não sei se vocês já estudaram, para mim eu ficaria com o Valon. Pronto, o Valon que trabalha com a perspectiva da afetividade e na aprendizagem. E aí, assim, eu trago essa discussão, por quê? Porque a gente precisa lidar com a situação real da coisa. Nós temos entraves políticos para a efetivação da inclusão. Nós temos os entraves que envolvem as questões de saúde, os atendimentos de saúde e terapia com as crianças.
E às vezes o profissional do AE, ele fica como aquele que é para salvar a pátria. Ele não é salvador da pátria. Tá? O profissional do AE é aquele que vai promover a aprendizagem das pessoas dentro da escola, não é só da pessoa com deficiência. Ele vai articular todo o processo da escola para construir um espaço inclusivo. E aí, muitas vezes, as pessoas querem levar todas as demandas para o profissional do AE, e não é por aí. Então, gente, trabalhar com inclusão existe também toda essa dimensão psíquica, emocional. É preciso abrir espaço para isso, tá? Trabalhar com pessoas com transtornos de aprendizagem, com autismo, com deficiência intelectual, é trabalhar com vulnerabilidade social. Então, a gente também precisa se fortalecer, se blindar com autoconhecimento, terapias alternativas que você faça. Sempre ter condições de absorver isso, porque não adianta só saber lidar com os contextos de dificuldade de aprendizagem a nível de prática pedagógica. Tem hora que é necessário potencializar a escuta, o controle, e a gente também tem que saber dividir as coisas, porque isso é um processo lento, mas que aprende-se na prática. Tá? Já vou falar só uma questão, Pronto. Só para complementar. Liga a câmera. Ah, desculpa. Só para complementar e eu também dar tchau, me despedir. O Tiago falou algo muito interessante. Como ele trabalha com equipe, com NAP, é uma coisa que faz muita falta, como você bem falou. Essa questão lá, ele tem uma ação conjunta, né, com o TO, com o Fono, e nós, assim, vivemos lutando para que tenham centros, né, de atendimentos clínicos, pelo menos polos, perto da gente, a gente não tem. E outra questão também, que você me fez lembrar, falando das emoções, aqui em Fortaleza, tem uma perspectiva, que eu não estou lembrando o nome agora, daquele acompanhamento do doutor Adalberto, que é uma visão diferenciada, porque não fica só individualizado psicologicamente. É o projeto das 7 varas, né? 7 varas. Não sei se elas conhecem, tu poderia passar... 4 varas, né? Tu poderia passar também essa experiência bem interessante de uma visão da questão da vulnerabilidade, né? Porque ela é bem interessante, que trabalha as emoções. Eu não estou lembrando muito a abordagem deles, mas não sei se algum delas já conhece esse projeto 4 varas. É isso que me fez lembrar também das emoções. Era só para complementar. Na verdade, eu estou querendo colocar, Valdice, porque a gente não pode só estar lidando com seres humanos, com pessoas em estado de vulnerabilidade, né? Então, quando a gente está dentro desse processo todo da inclusão, a gente recebe muitas demandas, e a gente também tem que estar pronto para lidar com essas contradições. E aí a gente tem que ter força. Por isso, a figura do Tiago é importantíssima aqui nesse momento, da resiliência da vitória. E trazer o Tiago foi por isso, porque o Tiago é o ápice da resiliência ao chegar onde ele está chegando. Então, é preciso que a gente desenvolva isso, essas habilidades, essas formas de lidar com isso, tá? Que às vezes não está nos livros. Não está nos livros. Está numa perspectiva de um trabalho interior, de um autoconhecimento. Então, construção socioemocional para lidar com essas questões. Entendi. Agora sim, só para fechar, mas acho que aqui no grupo, né, deu para perceber que não é algo tão fácil nem linear, não. Que mexe realmente com as emoções, e você tem que estar sempre trabalhando mesmo, porque não é uma realidade simples, não. Não sei se eu me fiz passar. Deu para entender que não é algo tão simplório. Mas eu queria, assim, para finalizar, agradecer o Gerson, essa oportunidade maravilhosa de estar podendo trocar minha experiência aqui com o grupo, de futuras profissionais, né, futuras pedagogas. Eu admiro muito, muito o profissional da educação, lógico, né, eu faço parte dessa área, a minha vida toda foi em escola, e que com certeza vocês com essa dimensão diferenciada, esse olhar, trarão muitas mudanças no contexto educacional. Como eu falei, né, com certeza terão esse olhar mais acessível, a acessibilidade atitudinal, porque realmente tem professores que realmente ainda não abriram, pelo menos assim, o coração, como já está dizendo, tem que trabalhar tanto as nossas emoções para receber essas que não são muito bem definidas desses professores, que muitas vezes não aceitam realmente os alunos, infelizmente.
E eu queria me despedir e agradecer a todas, viu? Muito obrigada, e pelas palavras também, e até uma nova oportunidade. Valdício, eu queria agradecer em nome do grupo, muito obrigado, foi muito rico, a gente está quase Eu que concluindo nossa agradeço. aula, eu queria, já vai concluir, deixar claro que o Thiago já mandou, eu mandei para o Zap, eu coloquei também aqui, coloquei no grupo do Zap, o Thiago mandou as indicações dele bibliográficas, vocês vejam aí os livros que ele enviou, mandei no grupo do Zap, e eu coloquei no grupo do Zap também, coloquei aqui no chat o Instagram do Projeto Diferente, tá? Para justamente contemplar a Erlânia, que ela pediu, para você acompanhar lá no Instagram. E eu queria também comunicar que o nosso próximo encontro é na próxima sexta-feira, né? Que vai continuar o Black Friday da inclusão. A gente vai trabalhar o professor inclusivo. O que é ser o professor inclusivo, tá? E esse momento a gente vai ter uma caminhada bem interessante sobre esse perfil desse professor inclusivo. E no nosso encontro do dia 12, né, do dia 10, quer dizer que é o nosso último encontro, nós teremos uma espécie de um seminário, né, um webinário com alunos com deficiência das universidades. Né? Então, a gente vai ter um autista, vai ter uma pessoa com deficiência visual, nós vamos ter também a presença deficiente visual, autista. Eu estou esperando a Erlânia, que ela disse que tem indicação de um aluno uma deficiente visual também, que é a Rebeca, que é do mestrado em Linguística da UFC. Ela vai participar também. Professor, é a Ana Caroline. Pronto, eu quero que você... Mas eu não estou conseguindo falar com ela, porque eu não tenho contato dela agora. Mas porque você eu estou no tem... hospital. Quando você eu tenho o contato da mãe dela, viu? Quando eu chegar em casa, conseguir, você manda para o grupo, que eu tento entrar em contato com ela, tá? E você fala okay. já adianta para ela. E tá a bom. Ana Carolina também, ela é deficiente... Auditiva, pronto. Então, nós teremos essas 4 pessoas, são 4 alunos da Federal, e eles vão falar sobre a perspectiva da inclusão na universidade, né? Então, como é que eles já estão chegando na universidade? O Thiago já é professor, já está no mestrado, vai ser professor da universidade qualquer dia deles. Então, a nossa intenção é que essas pessoas ganhem realmente o espaço social, que elas consigam se inserir no mercado de trabalho, que elas encontrem o espaço nessa sociedade que a gente vive. Então, isso é muito importante. Então, é trazê-las para que vocês possam ver que a inclusão ela é um caminho sem volta. Ela está acontecendo. As pessoas não estão mais presas em casa, amarradas, como acontecia, né? Há pouco tempo atrás. Elas não estão mais dentro dos sanatórios, dentro dos hospitais psiquiátricos. Os hospitais psiquiátricos tinha só o quê? Tinha pessoas com síndrome de Down, pessoas com autismo, não tinha pessoas pessoas que se transformavam totalmente em pessoas antissociais porque eram completamente maltratadas, né? Então, eram pessoas marcadas pela violência. Então, hoje nós temos pessoas que a gente está lutando para incluir as pessoas dentro dos seus limites. Então, a gente tem que ver os fatos importantes que têm sido feitos, e essas pessoas, elas são um exemplo vivo de que tudo está acontecendo. Acontece aos passinhos de tartaruga, aos passinhos de jabuti, como fala o Projeto Diferente, né, como tem a imagem do Projeto Diferente, mas está acontecendo e tomando conta dos espaços. Então, a gente tem que agora construir junto de colaborativamente, todo mundo juntar as mãos nas comunidades, nos polos, nos interiores. A gente sabe que no interior a coisa não está fácil para a inclusão. Já tenho escutado depoimentos, e vocês têm que ser esse sal que precisa lá de mudança. Tem que transformar essas realidades, conquistar esses espaços, e quando assumirem uma gestão da escola, fazer a inclusão acontecer. Quando for para a sala de aula que receber um aluno com deficiência, com dificuldade de aprendizagem, fazer a coisa acontecer. Ser militante da inclusão. Então, esse é o nosso objetivo aqui nessa disciplina. Trazer uma formação política, social, mas também emocional, de trazer como projeto de vida docente a inclusão. Tá? Então, a gente conclui a nossa aula hoje, agradecendo a professora Valdice, que acabou de sair, e a todos vocês. Se tem alguma pergunta, querem fazer alguma pergunta,
Queria deixar bem claro que o Tiago deixou os 2 livros, orientar lá, eu mandei no grupo do Zap. E durante essa semana, eu vou enviar para vocês a nossa atividade, sabe? Avaliativa, para que vocês saibam o que deve ser feito, tá bom? Ok? Uma boa noite a todos. Ok, professor. Boa noite. Um Boa abraço. noite, colegas. Tudo de bom. Boa noite, professor. Tchau, colegas. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. boa Bom noite final a de semana. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Até Tchau, sexta-feira, Maurício. se Deus Obrigado. quiser. Que Deus abençoe a cada um de nós. Tchau, Amém. um abraço. Amém.